Pessoal, continuando então o estudo aqui da economia, sobre o enfoque que nós estamos destinando ao estudo relativo à percepção da economia dentro do campo jurídico. Isso vale também para a percepção da economia no campo contábil, que são, né, matérias altamente normativas. Uma questão importante da economia é a classificação e a conceituação do que vem a ser bens e serviços. Porque, como nós falamos aqui, o objeto das ciências econômicas, que são essas relações sociais de produção e consumo, buscando relacionar ou buscando resolver um problema de escassez, administrar essa escassez, ela tem como objeto que vai ser comercializado, objeto que vai ser transacionado, ela tem basicamente dois objetos, que são as mercadorias, que aí nós podemos ter elas nessa classificação de bens e serviços, e o dinheiro, quando nós pensamos numa economia de mercado, o dinheiro, a moeda. Então, a gente já viu que o objeto da ciência econômica, ele é esse elemento de transações baseada em ter e não ter, e tem como principal objetivo administrar essa escassez da sociedade. E quando nós estamos estudando a ciência econômica, nós precisamos nos familiarizar com alguns conceitos, tal como também precisamos familiarizar com conceitos jurídicos. E quando nós falamos de bens e serviços, nós naturalmente estamos falando de um elemento que é também um conceito jurídico. Tem também um conceito jurídico quando nós falamos em bens e serviços. Por quê? O bens e serviços que o direito vai proteger, ele, em alguma medida, precisa ter um elemento econômico. Quando nós estamos falando em bens, nós estamos falando em tudo que permite satisfazer as necessidades humanas. E aí, nós estamos falando deles no aspecto econômico ou não econômico. Então, todo bem satisfaz as necessidades humanas. E para isso eu vou ter os chamados bens livres, que são aqueles que a quantidade é ilimitada e pode ser obtido sem nenhum esforço na natureza, e temos os chamados bens econômicos, que são relativamente escassos, eles têm valor no mercado e supõem a ocorrência de esforço humano para obtê-lo. Então, quando eu estou falando em bens livres, eu estou falando, assim, da luz solar, do ar, do mar. Esses bens, eles não possuem preço. Eu não tenho como, em uma medida primária, comprar a luz solar. Ela está disponível gratuitamente para todos. E ela tem uma quantidade ilimitada, no sentido de que, lógico que se a gente estiver falando de um dia escuro ou de um país dos polos, provavelmente a luz solar ela vai ter menos incidência, mas ela é ilimitada no sentido global. Eu não tenho como limitar a luz solar. Eu não tenho como falar que o mar, né, ou o ar, o que está na natureza, né, eles são limitados. É óbvio que se a gente pegar, por exemplo, o ar do hospital, né, o oxigênio do hospital, mas esse oxigênio, ele não é o que está disponível ilimitadamente. Ele é o que está disponível através de um valor de mercado. Ele tem na natureza dele a escassez. Então, quando eu estou falando em bens livres, eu estou falando de todos os bens cuja quantidade é ilimitada e pode ser obtida sem nenhum esforço na natureza. E quando eu estou falando em bens econômicos, eu estou falando de bens relativamente escassos, eles têm valor no mercado e vai
supor, né, algum esforço humano para obtê-lo. E aí nós podemos pensar no carro, no computador, no oxigênio hospitalar, nós podemos pensar na vacina. Tudo isso, né, é um bem econômico, porque ele tem um valor no mercado. Ah, mas isso é distribuído gratuitamente. Ele é recebido pelo consumidor através de não uma operação financeira não direta, mas o consumidor, ele faz operações financeiras indiretas, que é resguardar o Estado de recursos financeiros para que ele possa comprar isso ou adquirir isso por meio do esforço humano, que tem valor no mercado. Então, e nós vamos ver muito isso ao longo do curso, nós estamos focados aqui principalmente no estudo dos bens econômicos. E os bens econômicos, eles vão poder ser divididos em bens materiais, que têm natureza material, que podem ser estocados, são tangíveis, né? Eu consigo encostar neles, pegar, eles têm quantidade, eles têm qualidade, eles têm altura, peso, como roupa, alimento, livro, televisores. Desculpa, pessoal. Ou nós temos os chamados bens imateriais, ou também chamados de serviços, considerando aqui tudo que é intangível. Então, vamos pegar, por exemplo, um CD, né, de música. O CD é um bem material. Agora, a música, né, quando ela é cantada num bar ou num show, ela é um serviço, é um bem material. Eu não tenho tangibilidade. Lógico que as tecnologias trouxeram para nós uma discussão entre, né, por exemplo, um podcast é um serviço ou um bem material? É um bem material ou um bem imaterial? Aí, nós precisamos saber o seguinte: o bem material, ele pode ser replicado. Os serviços, eles têm uma características mais pessoal. Agora, é lógico que a gente sempre vai ter essas dúvidas. O curso que eu compro para poder assistir como fazer uma redação, ele é um bem imaterial ou um bem material? Isso vai depender. Se eu compro um curso que ele está num CD ou ele está numa plataforma em que a pessoa não precisa fazer mais nenhum esforço, para o direito eu estou considerando ele um bem material, uma mercadoria. Se ele tem que ter o esforço humano ali na entrega do produto, e é contínuo o esforço humano, ele não é só o esforço humano que ele depositou ali e aquilo tem autonomia, né? Ele precisa te atender, ele precisa te responder uma dúvida, então ele está diante de um bem imaterial. Então, para a gente pensar, né, a minha aula aqui nesse momento, ela é um bem imaterial, mas a partir do momento que ela fica gravada e que eu disponibilizo no YouTube ou no CD-ROM, eu estou falando que ela é um bem material, porque ela tem tangibilidade. Aqui, agora, ela não tem tangibilidade. Por quê? Porque depende, né, do meu serviço, depende da minha ação. Agora, vejam bem, são dois conceitos que são puros, bens materiais, né? Tem natureza material e bens imateriais, são intangíveis. Porque, na realidade, nós vamos ter essas dúvidas, se trata-se de bem material ou bem imaterial, para alguns casos em que o bem, né, ele tem uma característica dupla. Por exemplo, se você contratar alguém para fazer comida na sua casa, isso é um bem material ou um bem imaterial? É um bem imaterial porque o bem material do serviço, que é fazer a comida, ele é acessório, você contratou o serviço.
Agora, se você comprasse a comida, você estava falando juridicamente num bem material, ou seja, uma transação mercantil de mercadoria. Então, isso tudo vai ter relevância lá no direito tributário, no direito contratual, no direito previdenciário também. Mas aqui, no direito econômico, nós vamos trabalhar, no direito econômico, não, desculpa, gente, na ciência econômica, nós vamos trabalhar com esse conceito de bem material e bens imateriais. Os bens materiais, eles podem ser chamados de bens de consumo, que são aqueles usados diretamente para satisfazer as necessidades humanas, e podem ser de consumo durável, tais como carros, móveis e eletrônicos, ou de consumo não durável, como exemplo a gasolina, os alimentos e o cigarro. Olha só, então eu tenho os bens materiais, que são bens de consumo, ou seja, eu utilizo para poder satisfazer as minhas necessidades humanas imediatamente, diretamente, e eu tenho os bens de consumo duráveis, que são aqueles que têm uma existência a longo prazo, né? Você compra um carro e ele vai durar aí 5, 10, 20, 30 anos, e tem aqueles não duráveis. Por exemplo, um alimento. Você consome esse alimento, você usa esse alimento e ele, então, acabou. A gasolina, o cigarro. Agora, do outro lado, nós temos os chamados bens de capital, que são aqueles utilizados no processo produtivo, ou seja, bens de capital que permitem produzir outros bens. Por exemplo, equipamentos, computadores, edifícios, instalações. Professor, mas um computador não pode ser um bem de consumo durável? Pode ser. Vai depender da utilidade que eu dou ao bem. E isso vai ter impacto também no direito, porque o regime de tributação, ele vai variar conforme a utilidade que eu dou ao bem. Se ele for bem de capital, pode ser que não paga-se imposto sobre ele, ou pode ser que eu utilizo o imposto que eu paguei como crédito de compensação. Agora, se esse mesmo bem é usado como bem de consumo durável, eu, então, pago as taxas, pago os impostos, pago os tributos de uma forma diferenciada. Então, eu vou ter bens de consumo duráveis muito parecidos e, muitas vezes, o mesmo bem como bens de capital. Por isso que é preciso que a gente faça a contextualização do bem. Se ele é de capital, ele é utilizado para produção, para o processo produtivo, ou seja, para gerar novos bens ou serviços. Se eu estou falando em bens de consumo, eu estou falando em bens que atendem diretamente à minha satisfação e às minhas necessidades. E isso vai nos levar à seguinte reflexão. Com o home office, por exemplo, pode ser que eu esteja justamente utilizando um bem material de consumo durável com duas funções. Ele é bem de consumo, quando eu utilizo o meu computador para atender a minha satisfação direta da minha necessidade, ou ele pode ser, ao mesmo tempo, em outras horas, bens de capital, o momento em que eu utilizo para produzir outros bens. Então, vejam que, apesar da gente contextualizar e conceituar aspectos da linguagem econômica, mesmo eles dependem do contexto em que nós estamos vivendo. Os bens de consumo, né, são bens finais, são bens acabados, pois já passaram por todas as etapas de transformação possíveis. Ou eles podem ser, desculpa, gente, os bens de consumo de capital, eles podem ser bens finais, que são bens acabados, já passaram por todas as transformações possíveis. Os bens intermediários são bens ainda que estão inacabados, que precisam ser transformados para atingir a sua finalidade principal. Por exemplo, o aço, o vidro, a borracha, o alimento, ele pode ser um bem final, por exemplo, uma semente
em que eu adquiro para me alimentar, ou ela pode ser um bem intermediário, em que eu utilizo aquela semente ou para produzir uma árvore, né, uma planta, ou pode ser um ingrediente para um bolo, né? Então, eu estou falando que os bens de consumo ou de capital, eles podem ser bens finais, né, quando eles já estão preparados para satisfazer as nossas necessidades, ou eles podem ser bens intermediários. Além disso, nós também podemos dividir os bens entre bens públicos e bens privados. Os bens públicos são aqueles não exclusivos e não disputáveis. Refere-se ao conjunto de bens fornecidos pelo setor público, como transporte, segurança e justiça. Olha só, trata-se os bens públicos até de bens públicos materiais, quanto de bens públicos imateriais. Nós estamos falando em bens públicos, aqueles que não são exclusivos, ou seja, não é só meu. Essa diferenciação vai ter uma importância muito grande no direito administrativo, em que eu faço a distinção entre bens públicos, bens públicos exclusivos, bens públicos não exclusivos. Isso tudo vai impactar o ordenamento jurídico administrativo, ou seja, qual a norma jurídica que eu aplico à praça e qual a norma jurídica que eu aplico à escola e qual a norma jurídica que eu aplico a outros bens que são usados para fins públicos, mas pertencem a particulares. Mas quando eu estou falando aqui em economia, em bens públicos, eu estou falando em bens exclusivos e não disputáveis. E quando eu estou falando em bens privados, eu estou falando em bens exclusivos e disputáveis. E aí eu estou pensando na minha geladeira, no meu carro, no meu apartamento, na minha casa. Todos esses bens, né, eles têm natureza de bens privados, ou seja, eles não pertencem à coletividade, eles pertencem naturalmente a um indivíduo ou a um conjunto de indivíduos. Então, quando eu penso no direito administrativo, eu vou ter normativas específicas para esses casos. Se eu pego, por exemplo, um bem público de uso especial ou de uso comum, ou eu posso ter até um bem público dominical, ou seja, com característica privada, essas distinções, elas pertencem ao direito administrativo do bem público. Aqui, para o direito, para a ciência econômica, nos interessa essas duas distinções, que são suficientes para nós compreendermos as ciências econômicas. Então, eu vou ter os bens privados, que são aqueles exclusivos e disputáveis, e os bens públicos, que são aqueles não exclusivos e não disputáveis. Além dos bens públicos e privados, além dos bens e serviços, que são, como a gente já explicou aqui, são termos da economia que, independente se é um bem material ou imaterial, eles servem para satisfazer as necessidades humanas, então ele é um objeto, né? Eu tenho, dentro da economia, que compreender os agentes econômicos, que são os sujeitos econômicos que vão atuar dentro da esfera de mercado.